a alguma coisa ou an alguma coisa. Então, qual é a regra que a gente aprende na escola? Todo mundo aprende essa regra na escola. Hoje eu vou provar que mentiram bonito para você sobre o uso, tá, dos artigos indefinidos. Então a gente aprende que a gente vai usar a, né, antes de palavras iniciadas com consoantes. Então, por exemplo, a car, a fork, a hospital, a notebook, né? Então, a antes de palavras que são escritas com consoante. Mas isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Não é bem esta a regra. A gente vai usar o artigo definido a, né, antes de palavras iniciadas com som de consoante. Então, todas essas palavras que eu estou mostrando para vocês são iniciadas com som de consoante e não apenas pela escrita com consoante. Beleza. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, European começa com uma vogal, a vogal E. Mas o som de European é esse som assim, ó, ele começa com esse som de que é um som consonantal. Então, eu não digo an European woman, eu digo a European woman. Eu não digo an ear, porque o Y sequer é uma vogal, tá, gente? Mas, ó, a ear, tá? A gente não diz an once in a lifetime opportunity. A gente diz a once in a lifetime opportunity, porque a palavra once começa com a som de what, que é representado por um W. A once in a lifetime opportunity. One também. One. Começa com a som de what, tá? A one-man band. A uniform, que uniform também começa com a som de igual a European and here. Então é a uniform. A union. A university. Agora vocês vão conseguir entender por que algumas palavras que começam com vogal na parte escrita, né? Quando a gente olha para a escrita, não são precedidas por N, por causa disso aqui. Porque a gente vai usar a antes de palavras iniciadas com som de consoantes, que é exatamente o caso dessas palavras aqui. Agora, vamos olhar para as palavras que devem ser precedidas por N. Aí, qual é a regra que a gente aprende, né, no cursinho tradicional? Use N antes de palavras iniciadas por vogais. Beleza, então vamos lá. An architect, an ant, an elephant. Todas essas palavras que estão aqui, sim, são iniciadas com N e por uma coincidência, elas também são iniciadas por uma vogal. Gente, geralmente a vogal tem som de vogal. A consoante tem som de consoante. Geralmente, mas tem exceções. Já mostrei para vocês aqui, né, palavras que se iniciam com vogal, iniciam com som de consoante, e agora eu vou mostrar palavras que começam com consoante, mas que tem som de vogal. Então a gente usa N e não a, né? Não diz a FBI agent, eu digo an FBI agent. An air, porque esse H, ele é silent, ele é mudo. An honorable man, e não a honorable man, porque esse H é mudo. Por que FBI é an FBI e não a FBI? Porque, ó, F, a letra F começa com som de vogal. F, som de E, tá? F. Um outro exemplo, MBA, ó, M, começa som de E, ó, M, tá? Então é an MBA. NRV, ó, RV começa com som de A, tá? Então é RV. S também começa com som de E. NSOS, signal. A regra é, como eu falei para vocês, use N antes de palavras que se iniciam com som de vogal e use A, né, antes de palavras que se iniciam com som de consoante. Então, na verdade, preste atenção no som e não no que está escrito. Claro que, na maioria das vezes, coincide, mas eu sou grande defensora de ensinar a regra para vocês correta. Desde o início, eu ensino para os meus alunos desde que eles estão no básico. Eu espero que eles aprendam de primeira isso? Não, mas eu ensino novamente, porque eu acredito que você é uma pessoa inteligente e vai conseguir entender o que eu estou falando. E é importante, porque depois mudar isso daqui, lá na frente, alguns alunos só vão descobrir isso no avançado. É uma tortura. Tem aluno que escreve an uniform a vida inteira. An European woman a vida inteira. An euro, tá? É a euro, tá? É com a
e não N. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desta aula. See you next class.